Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família. E eu vou pedir que Deus continue te protegendo, continue te abençoando, abençoando você e toda a sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nessa hora, apresentar diante do Senhor, Pai querido, as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para cultuarmos ao Senhor. E queremos, Senhor, nessa noite, apresentar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, diante da Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, nessa noite, ela venha nos ensinar. Ela venha, Pai, nos orientar. Ela venha nos direcionar, Pai. E que a Tua presença, Senhor, seja conosco. Que a Tua presença, Pai, seja, Pai querido, com cada pessoa, cada vida, cada alma que nessa noite está ouvindo, Senhor, esta mensagem em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor, a minha vida para falar com a vida, Senhor, de cada um, Senhor, que está nessa noite com, Deus, a sua fé, com o seu pensamento ligado ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E a Tua Palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos da terra também será desligado no céu, Pai. E nessa noite eu quero, Senhor, desligar, ó Deus, todo o mal que está sobre a nossa nação, todo espírito de enfermidade, de peste, Senhor, todo espírito, Senhor, que está, Senhor, rodeando, trazendo, Senhor, Pai querido, pavor, pânico para a nossa sociedade, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, Pai, que livra, Senhor, desse mal, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos meditar nessa noite, nesse culto, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você também nessa noite. O texto é 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo 12 a 14. Esse texto, ele fala sobre Davi, quando Davi ele traz a arca, né, do Senhor para a cidade de Davi. Davi então ele vai em busca da arca de Deus, porque ele sabia que a presença de Deus era muito importante. E esse texto de 1 Crônicas, né, você que está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, né, medita nesse texto, né, deixa a sua Bíblia aberta aí. Vamos estar então meditando nessa palavra, e eu tenho certeza que Deus tem coisas, né, especial para você e sua família nessa noite. Olha só, 1 Crônicas capítulo 13, versículo 12, o texto diz assim: Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Aleluia! Deus abençoou a casa de Obed-edom, e Deus vai abençoar também a sua casa. Quando Davi ele tornou-se rei de Israel, ele quis então trazer a arca da aliança, né, a arca da presença de Deus para a cidade de Jerusalém. Davi, ele era o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que a bênção ela estava na presença de Deus, que sem presença de Deus não há bênção, não há paz, não há alegria, não há amor. Então a arca, né, da aliança, ela representava a bênção de Deus. A arca da aliança, ela tinha dentro dela, né, as 2 tábuas da lei, onde tinha ali os 10 mandamentos. Ela tinha dentro ali a vara de Arão, quando libertou o povo lá do Egito. Ele tinha ali um vaso com o maná, que representa ali, né, a provisão de Deus, né, para toda a humanidade. Porque o próprio Davi diz no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Então, mas chegou um tempo que Israel se esqueceu do Senhor. Ele se esqueceu da arca e se esqueceu.
essa arca, que representa a presença de Deus, ela estava com os filisteus. Eles pegaram essa arca, né, em uma de suas batalhas, eles tomaram então a arca do povo de Israel e colocaram a arca em um templo do deus Dagon, o seu deus. E eles colocaram a arca ali junto com os seus deuses para trazer proteção para eles. Eu não quero falar sobre, né, o que aconteceu, né, com essa arca ali, porque eu quero falar sobre um outro assunto nessa noite, nesse culto. Porque quando Saul ele se tornou rei de Israel, ele também se esqueceu da arca. Saul não se preocupou em buscar a arca e trazer a arca para a sua cidade. Então Saul abandonou a presença de Deus. Então o homem ele é muito propenso a se esquecer de Deus. Quando as coisas vão bem, o homem se esquece do Senhor. Né? Saul, né, era um grande guerreiro, né? Tinha Davi ali também no seu exército, né? O reino não perdia uma batalha, mas ele se esqueceu, abandonou a presença, abandonou a arca. E esse erro nós não podemos cometer mais. Não podemos cometer esse erro de abandonar e se esquecer da presença de Deus. O Senhor, ele deixa bem claro que o Senhor ele é prioridade nas nossas vidas. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é prioridade. A presença de Deus, buscar a Deus, ela tem que ser prioridade. Buscar em primeiro lugar é um ensino, é um mandamento da parte de Jesus. Mas o homem, ele está propenso, quando as coisas vão bem, ele está propenso a esquecer-se da presença de Deus, assim como aconteceu no tempo de Saul. Então Davi, sabendo, né, da importância, né, da presença de Deus em tudo que ele ia fazer, quando ele se tornou rei, ele resolveu trazer a arca para o centro, para dentro da sua cidade. Interessante que Davi, né, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele entendeu que para tudo aquilo que ele iria fazer a partir de agora, porque agora ele era autoridade, ele era um homem, né, um rei constituído não pelos homens, mas pelo Senhor. Né, Samuel ungiu Davi rei de Israel. Então Davi, ele se preocupou e foi até, né, o local onde estava essa arca, para trazer para o centro da sua cidade. Mas o texto aqui no versículo 12, ele fala que as coisas não aconteceu. Olha só o versículo 12, ele fala assim, Davi diz assim: como trarei a mim a arca de Deus? Então Davi faz uma pergunta: como eu vou trazer essa arca? Como eu vou fazer com que essa arca ela chegue até a minha presença, até a minha cidade, e abençoe a minha cidade, abençoe o meu povo? Então Davi, ele fez um carro de boi, ele colocou ali um carro novo, né, e para transportar essa arca. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram e aquele que estava conduzindo ali o carro, então ele tentou segurar a arca com uma das suas mãos. Então ali diz que o texto que ele foi fulminado naquela mesma hora, porque a palavra dizia que homem nenhum poderia tocar a arca. Homem nenhum poderia tocar a arca, e ele, né, querendo proteger a arca, então ele tentou segurar. Mas eu também não quero falar nessa noite sobre a maneira que essa arca teria que ser transportada, né? A ênfase dessa mensagem não é isso. A ênfase dessa mensagem é a busca da presença de Deus. É você buscar a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. A estratégia de Davi aqui, ela não deu certo. A arca, ela não conseguiu chegar até a cidade de Davi. O texto diz que, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar a arca de a casa de Obed-edom. Então a arca não saiu conforme eram os planos de Davi. Davi queria levar a arca para a sua cidade, mas a arca não foi. A arca foi para a casa de Obed-edom. A arca foi para a casa de um homem que estava ali, né, naquela redondeza. E antes, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa: que antes da arca alcançar uma cidade, antes da presença de Deus alcançar uma cidade, Deus quer alcançar a sua casa, Deus quer alcançar a sua família. Não adianta nós querermos buscarmos a presença de Deus, um avivamento, uma mudança, uma transformação na nossa cidade, se isso não começar dentro de casa. Precisa começar primeiro dentro da família. Deus quer alcançar primeiro a sua casa, a sua família, para depois alcançar a cidade.
Davi então tentou trazer essa arca para sua casa, para sua cidade, mas não deu certo, e a casa foi então para a casa de Obed-edom. Se você ainda não tem buscado, se você ainda não tem trazido essa arca de Deus para dentro da sua casa, comece hoje. Comece hoje a orar. Comece hoje, a buscar o avivamento para a sua família. Só aí nós vamos trazer o avivamento, a presença de Deus para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias. Então, irmão, a bênção de Deus é para a família. A bênção, a presença de Deus precisa começar, o avivamento precisa começar dentro das famílias. O texto aqui diz que essa arca, ela ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E ali, então, diz que assim, que o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Aleluia! Tudo que Obed-edom tinha, o Senhor abençoou, o Senhor prosperou Obed-edom. Sabe por que ele foi próspero? Sabe por que ele prosperou? Por causa da presença de Deus. A presença de Deus trouxe bênção, trouxe paz, trouxe alegria, trouxe prosperidade, trouxe tudo. Então quando Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então quando nós buscamos a Deus, quando nós priorizamos a Deus, as demais coisas são acrescentadas. Deus, o próprio Deus, acrescenta. Mas o homem é propenso a buscar as demais coisas e se esquecer do Senhor. Foi assim com Davi, foi assim com Saul, mas com Davi não. Davi, ele buscou, ele foi atrás da presença de Deus, mesmo que Davi querendo primeiro abençoar a cidade, mas Deus mostrou que primeiro a bênção vinha sobre uma casa. Eu vi uma reportagem essa semana que a violência doméstica aumentou em 50% nessa primeira semana de quarentena. 50%! Sabe por que isso aconteceu? Porque falta a presença de Deus dentro das casas. Falta a presença de Deus dentro das famílias. A presença de Deus, ela não está ali presente na família. Então, quando não tem a presença, o que tem? O inimigo toma conta. Aí tem a violência doméstica, aí tem as coisas os males que tem assolado a nossa sociedade. Está aí. Por quê? Porque falta a presença. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, traz a presença de Deus para dentro da sua casa, para a sua família e muda. Muda a história da sua família, muda a história dessa geração. Seja um missionário, seja uma missionária dentro da sua casa. Não tem como nós ganharmos o mundo se primeiro nós não ganharmos nossa casa. Primeiro nós temos que ser missionário dentro de casa. Então comece a orar. Comece a orar pela sua família, comece a interceder, comece a buscar. Seja o sal da terra e a luz do mundo dentro de casa, dentro da sua família. É por isso que nós estamos vivendo nessa época de quarentena. Eu não vejo outra razão a não ser Deus dizendo: olha, começa a valorizar as coisas dentro de casa. Comece a ver a família como algo essencial, algo importante. Mas as pessoas, eles não entendem. Eles não buscam a presença de Deus. Eles não buscam Deus. Aí aumenta a violência. Aí daqui um dia vai começar a aumentar o crime. Vai aumentar os roubos, furtos. Irmãos, o que será de nós se não buscarmos a presença de Deus? O que será de nós se nós não começarmos hoje a orar e a buscar a transformação? Então comece hoje a orar. Comece hoje a clamar ao Senhor, a clamar as misericórdias do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vai ver a transformação que Deus vai fazer pelo poder dEle. Ele vai fazer. Ele não diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Deus vai fazer na sua vida. Quando nós olhamos para esse livro, a Bíblia Sagrada, nós vemos exemplos de homens e mulheres de Deus, assim como eu e você, que pela sua oração, eles mudaram o mundo. Eles mudaram a sua geração. Quando eu olho para o texto de Tiago, quando a palavra diz que Elias era um homem semelhante a nós, tendo as mesmas paixões, sujeitos aos mesmos sentimentos. E Elias orou.
para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e Elias orou novamente, e caiu chuva sobre a terra. Elias, pelo poder da oração, homem como eu e como você, servos de Deus como eu e como você, orou, e Deus mandou chuva, e Deus transformou toda aquela situação que estava ocorrendo. Quando eu olho, né, para a vida de José, um homem, né, ali jogado dentro de uma cisterna, no fundo de um poço, numa prisão, vivendo como escravo, mas a palavra diz, mesmo assim, Deus estava com José, e tudo que José fazia, ele prosperava. Tudo que José fazia, Deus era com ele, porque a presença estava com ele, meus irmãos. Independente da situação que ele estava vivendo, se ele estava lá no fundo de um poço, se ele estava numa prisão, mas a presença estava com ele, ele tinha paz, ele tinha essa presença. Paulo e Silas dentro de uma prisão, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a dar glória a Deus, eles começaram a cantar louvor. Irmão, independente do que você está passando agora, não importe, clame pela presença de Deus. Clame pelo Senhor, clame por essa presença, traga a presença de Deus perto de você, e você vai ver como que as coisas vão ficar diferentes. Porque a presença de Deus, ela nos traz uma paz. O mundo hoje vive, né, o pânico, o medo. Mas quando você tem a presença de Deus, você tem paz. Você tem paz interior. Então, porque Jesus, ele nos prometeu essa paz. Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus tem vida e vida é abundante com você, irmão. Então, não importa como você está vivendo agora. Às vezes, a sua justificativa, o fato de você estar sempre se justificando, não tem resolvido a situação. O que você precisa fazer a partir de hoje é começar a orar. Se você ainda não tem feito, comece a fazer hoje. Ah, mas eu já tenho orado. Comece a orar mais. Comece a buscar mais. Dobre o seu tempo de oração. Dobre o seu tempo de comunhão com Deus. Como eu já disse, né, em outros cultos, né, na época do cativeiro, Daniel orava 3 vezes ao dia. De manhã, à tarde e à noite, Daniel dobrava os seus joelhos e orava ao Senhor e clamava ao Senhor. E o povo, então, teve a sua libertação. E eu creio, né, que pela nossa oração, Deus vai trazer também libertação. Então, leitura da Bíblia, oração, essa foi a receita que Deus deu para Josué. Quando eu olho, né, para esse texto de Josué, no capítulo 1, e Deus fala para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Deus fala assim, Josué, você precisa ser corajoso, precisa ser forte. Às vezes você está precisando nessa noite, nesse dia, nesse momento que você está vivendo agora, o que você mais precisa agora é ser forte. É ter coragem. E Deus diz para ele, Josué, se você for forte, se você for corajoso, se você obedecer, se você meditar na lei de dia e de noite, e você ter cuidado de fazer tudo quanto nesse livro está escrito, então será bem sucedido. Então, meu irmão, a receita para Josué foi meditar na palavra. Oração, leitura da palavra é a receita para que nós possamos hoje ser bem sucedidos. Então, se você quer a bênção, se você quer a presença, começa a meditar na lei. Começa a meditar. Seja forte e seja corajoso. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que essa força, essa coragem que você precisa, ela venha sobre você. Ela venha sobre a sua vida, ela venha sobre a sua família. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Jesus falou mesmo que o caminho era apertado. A porta era estreita. Mas aqueles que passar por esse caminho, aquele que passar por essa porta, ele vai herdar o reino do céu. Eu quero orar por você e interceder pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, mais uma vez, interceder e orar, Pai, por essas famílias que estão, Deus, agora, ó Deus, assistindo, ouvindo, ó Deus, participando, Senhor, desse culto, participando, Senhor, e recebendo a Tua palavra. Ó Deus, assim, Senhor, como Obed-Edom, ó Deus, recebeu, Pai, a presença de Deus na sua casa. E a palavra do Senhor diz que tudo quanto ele fez, ele foi abençoado, ele foi bem sucedido. E eu peço que o Senhor agora, que a Tua presença venha sobre, ó Deus, a vida de cada um que me ouve nessa hora. Em o nome de Jesus,
Pai Celestial, envia teu anjo. Envia, Senhor, Pai querido, um exército de anjo para proteger, para guardar, para livrar de todo mal. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra protetora do Todo-Poderoso. Pai, que possamos, Senhor, ficar nessa sombra. Que possamos, Pai, ficar nessa proteção. Que possamos, meu Pai, ficar, Senhor, protegidos, guardados, Senhor, pela presença e a proteção do Senhor. Porque o Senhor disse: dá ordem aos teus anjos para nos livrar em todos os nossos caminhos. Pai, guarda, Senhor, guarda a criança, guarda, Senhor, o jovem, guarda, Senhor, o adolescente, guarda, Senhor, o adulto, Senhor, guarda o ancião, Senhor, guarda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Livra de todo mal, livra dessa peste, livra, Senhor, livra o Brasil, livra o Paraguai, livra o mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós intercedemos, Pai, porque nós cremos, Senhor, na palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pai, o Senhor tem coisas grandes para essas famílias, o Senhor tem coisas grandes para essas famílias, e por isso, Senhor, nessa noite, por isso, Deus, nesse culto, eu clamo ao Senhor pelas famílias, eu clamo ao Senhor pela bênção do Senhor na vida, Senhor, Pai querido. Agora, Senhor, nessa casa que está passando por luta, esse casamento que está em crise, Senhor, em nome de Jesus, agora, visita agora, Senhor. Ó Deus, nosso Pai querido, oramos, Senhor, para que a violência doméstica, ela venha cessar. Ó Deus, os furtos, ó Deus, que o crime, ó Deus, a droga, que o vício, ele venha cessar, Pai. Pai, ó Deus, que a tua presença seja, Senhor, conosco. Que a tua presença, Senhor, ó Deus, possa, Senhor, estar, Senhor, adentrando agora nesse lar, nessa casa, nesse coração, Pai, que ora junto comigo, que pede, que clama. Meu Senhor, esta, Pai, é a minha oração, agradecido ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que você, assim como eu, foi edificado por essa palavra, e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e que Deus te proteja de todo mal, e que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e te guarde.